Olá, esse é o Informe Blumenau Entrevista, que hoje conversa com o deputado federal Pedro Csai, ele que é do PT e foi o único eleito pelo Partido dos Trabalhadores na última eleição. Deputado, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. O Alexandre Gonçalves, a todos que nos assistem, obrigado por essa oportunidade de conversar contigo e dizer da alegria de estar aqui e, em primeiro sentimento, manifestar gratidão, agradecimento a todos os nossos amigos, nossos companheiros aqui de Blumenau, da nossa região, que permitiram eu ser o terceiro mais votado de Santa Catarina. Quando me elegi deputado federal em 2010, eu fui o sétimo, em 2014 fui o quarto, e nessa conjuntura adversa conseguimos ser o terceiro mais votado. Então, em nome do professor Valmor Choquete, meu amigo, companheiro aqui, todos os que nos acompanharam, nos apoiaram e nos deram um voto de confiança para que, com dignidade, com decência, com muito trabalho, com muita luta, fazer esse novo mandato de deputado federal. Apesar do seu bom desempenho eleitoral, o Partido dos Trabalhadores mingou inclusive em Santa Catarina, reduzindo a bancada. O PT já assimilou o recado das urnas? Sim, em dois sentidos. De um lado, um sentimento de que aqui em Santa Catarina nós temos muitos desafios. Nós tínhamos 5 estaduais, ficamos com 4, 2 federais, ficamos com 1, e portanto nós temos que avaliar esse processo e ao mesmo tempo buscar nos fortalecer aqui em Santa Catarina, que é um dos estados mais conservadores aí, do país, dado o próprio resultado eleitoral nacional. E o segundo sentimento é que, se nós compararmos nesta conjuntura passada da eleição, qual o resultado eleitoral de primeiro e segundo turno, tem partidos tradicionais que foram profundamente derrotados. Falo aqui do MDB, do PSDB, quando a nossa bancada foi a maior bancada federal. Nós fizemos a maior bancada no Congresso Nacional. Nós fizemos para o candidato a presidente da República 47 milhões de votos do povo brasileiro. Portanto, nós na Câmara somos a maior bancada, no Executivo fomos a segunda maior força política da última eleição. Eu acho que é o legado da experiência de governo do presidente Lula, da presidenta Dilma e principalmente do presidente Lula, que teve, mesmo preso, influência no processo político e eleitoral, e nós temos que avaliar humildemente onde a gente errou, fazer as autocríticas, mas ao mesmo tempo as profundas mudanças que produzimos no povo brasileiro. Eu venho de uma região onde conquistamos a segunda Universidade Federal de Santa Catarina, como em Chapecó, como escolas técnicas federais, como bolsas de estudo, FIES, ProUni, Minha Casa Minha Vida, ou seja, muitos programas que mudaram a vida de milhões de brasileiros, e eu acho que tem um reconhecimento nesse sentido, e por isso que todo o combate, e perdemos também pelo debate do moralismo em relação à questão da corrupção, que ficou marcado sobre nós, e eu acho que temos que fazer profundamente avaliação sobre isso, o debate do sentimento de mudança, e quando se muda, nem sempre se muda para melhor, pode se mudar para pior, e a reforma da Previdência vai ser o primeiro projeto profundo e estrutural que vai mostrar que vai se mudar as condições de milhões de brasileiros para uma vida que vai piorar. O senhor está entrando no seu terceiro mandato. Os outros 2 mandatos, quando o senhor foi eleito, o senhor estava seguindo a base governista da presidente Dilma. Ou seja, agora, claro, teve o impeachment e aí, obviamente, o senhor e o PT foram para a oposição, mas agora o senhor se elegeu como oposição. Como é que vai ser a sua atuação na Câmara dos Deputados e como é que o senhor espera que vai ser essa legislatura? É profundamente contraditória, mas nós vamos fazer o papel que o povo nos concedeu: fiscalizar o dinheiro que é do povo. Se não fizer boa aplicação do dinheiro, e conseguimos derrotar o governo Bolsonaro essa semana, da lei do acesso à informação, que eles queriam esconder para a imprensa brasileira, para a sociedade brasileira, os atos do governo. Derrotamos na Câmara, espero que o Senado também derrote nesse decreto legislativo de permitir acesso à informação. Terceiro, propor. Eu sou um cara que sempre propus projetos de lei. Propus agora emenda constitucional para revogar a emenda 95, que congelou para 20 anos saúde, educação, assistência, previdência, gastos primários e discricionários. Que era o tal do teto de gastos? Do teto do gasto, mas é uma mentira. O teto do gasto não existe. Teto de gasto existe para os gastos sociais discricionários
e primários, mas os gastos financeiros para pagar banco, para pagar juros, para pagar os rentistas, está liberado. Então é uma emenda constitucional extremamente contraditória e mostra para onde ela está endereçada a canalização do dinheiro, como quando tu vai propor o regime de capitalização na Previdência, dinheiro para banco, e banco não gosta de gente, banco gosta do dinheiro da gente. Segundo lugar, eu vou propor projetos de lei, e mostro aqui em Santa Catarina, eu era adversário do Esperidião Amin, que era o governador, e eu propus o artigo 170, que nesse momento aqui na FURB deve ter uns 1000 alunos que estão estudando, o Valmor está aqui, uns 1000 alunos estudando com o artigo 170 das bolsas de estudo, além do artigo 171. Então, dá para ser oposição, dá para fazer a luta. Quero lutar esse ano, 1% a mais do FPM, nós queremos votar o ISS, que colocará 18 milhões a mais aqui para a cidade de Blumenau, que é de imposto sobre serviço, de cartão de crédito e débito, de arrendamento mercantil. Explica um pouquinho sobre essa situação do cartão de crédito, que eu ouvi uma entrevista do senhor falando, mas para a pessoa que está nos acompanhando entender. Isso. No município aqui de Blumenau, todos que gastam no supermercado, na loja, no comércio, com seu cartão de crédito, desconta automaticamente um percentual, que a empresa que tem o cartão, a maquininha, que paga o ISS. Por isso que o empresário, quando contrata a maquininha, tem que pagar uma taxa de administração, porque está embutido o ISS, Imposto sobre Serviço. Se o serviço acontece em Blumenau, o imposto deveria ficar aqui em Blumenau, esses 18.339.000. Mas esse dinheiro vai para São Paulo, na sede das financeiras que administram o cartão de crédito, Barueri, Osasco, Guarulhos, São Paulo. E, portanto, vai 12 bilhões dos municípios brasileiros, não fica nenhum em Santa Catarina, nem um centavo, e nós queremos trazer isso de volta, porque se o imposto é recolhido aqui, o serviço acontece aqui, por isso que se chama imposto sobre serviço, esse recurso tem que retornar aqui. Dá 450 milhões para Santa Catarina, 18,3 milhões para Blumenau por ano. E o senhor tem um projeto nesse sentido? Nós temos projeto nesse sentido, tem o PLP, que está para votar no plenário já, só falta o plenário votar. Então o deputado federal que quer defender Blumenau, quer defender Santa Catarina, tem que votar esse projeto de lei, para trazer recursos para os nossos municípios catarinenses e brasileiros. Mais 1% do FPM, eu coordenei 1% do FPM, que em julho Blumenau recebe esse 1%, que deve dar uns 2, 3 milhões de reais, 1% em dezembro, concedido lá em 2009 pelo presidente Lula, 2014 em nome da presidenta Dilma, eu coordenei no Congresso esta lei, agora nós queremos mais 1%, ou para o mês de março ou para o mês de setembro. Então eu, mesmo sendo oposição ao Bolsonaro, vou ser oposição crítica profunda à reforma da Previdência e ao ultraliberalismo desta política econômica que vai aumentando a desigualdade social. Não vou permitir diminuir, dizer que na universidade é para a elite brasileira. Eu quero que filho de trabalhador, filho de micro e pequeno empresário, filho de agricultor possa acessar a universidade. Por isso que eu vou lutar por FIES, ProUni, universidade pública, escola técnica federal pública, porque a juventude tem direito a estudar, que é a melhor herança que a gente deixa. E eu sou professor, pai, há 30 anos professor de uma universidade, sei a importância disso. O senhor já citou, o governo federal apresentou nesse início de mandato dois importantes projetos aí, recentemente a questão do pacote anticrime e a questão da reforma da Previdência. Quero a sua opinião, começando pela reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Eu acho que todos que estão nos assistindo estão preocupados e interessados em compreender a reforma da Previdência. As grandes teses da publicidade e propaganda do governo diz: rico e pobre vão se aposentar na mesma idade. Segundo, vai acabar com os privilégios. Terceiro, os pequenos vão pagar menos e os grandes vão pagar mais, no escalonamento. Até a questão do escalonamento eu tenho concordância no princípio. Agora, vamos lá, a realidade nua e crua. 65 anos para homem, 62 para mulheres. 40 anos de contribuição, faz a conta. Na média, hoje, um trabalhador brasileiro tem carteira de trabalho assinada em média 9 meses por ano. Então vai calculando quanto que vai dar para 40 anos de contribuição. Não vai chegar a 65, vai ser 70, 72, 73 anos. Segundo, o outro lado do teto, 20 anos de contribuição. Hoje, 30% dos que se aposentam por idade, mulher 60, homem 65, que tem que contribuir no mínimo 15 anos, somente
30% se aposenta com 60 e 65 anos, que consegue comprovar 15 anos. Agora vai ser no mínimo 20 anos. Milhões de brasileiros não vão se aposentar pela exigência de 65, 62 e 40 de contribuição, ou vão se aposentar mal. Então, milhões de brasileiros não vão se aposentar. Milhões de brasileiros vão se aposentar mal, porque não vão conseguir comprovar contribuição de 40 anos. Não esquecemos que metade da população é na informalidade. 13, 14 milhões estão desempregados. Como é que eles contribuem para a Previdência? Quanto tempo que eles vão ficar desempregados ao longo da vida? Depois dos 50, 60 anos, alguém contrata alguém de 60 anos em Blumenau? De 62 anos em Blumenau? Se ele perdeu o emprego aos 60 anos, alguém contrata? Então, terceiro ponto, benefício de prestação continuada de 60, 70 anos de um salário mínimo para R$400. E se porventura esse pobre tiver uma Minha Casa Minha Vida, lá um terreninho numa periferia de Blumenau, mas pela especulação, pelo avanço do mercado imobiliário, aquela casinha lá, que aquele terreninho vale acima de R$98 mil, ele perde os próprios R$400. Então, é uma violência contra os pequenos. Não vou falar nem dos agricultores, que acabou a Seguridade Especial do agricultor, vai ter que contribuir todo ano com dinheiro, com contribuição, mínima R$600. As mulheres vão ser as maiores vítimas da reforma da Previdência. As professoras, 10 anos a mais de contribuição e 5 anos a mais de idade. As agricultoras, 5 anos a mais de idade, mais 20 anos de contribuição. E as trabalhadoras, de modo geral, em torno de 7, 8 anos a mais na média, porque outros vão trabalhar 10, 15 anos a mais. Agora, última pergunta que eu quero questionar. Vai mexer com todo mundo? Não. Vai mexer com privilegiados? Não. Vai mexer com o Judiciário, Ministério Público, dos militares? Não. Os militares, em média, vão para a reserva entre 45 e 49 anos, com déficit de 40 bilhões. Deputado, apesar da sua crítica contundente, eu imagino que os partidos de esquerda farão uma oposição a esse projeto da reforma à Previdência, mas o senhor acha que tem alguma possibilidade desse projeto do governo Bolsonaro não passar? Não vai passar. E não são só deputados da esquerda. Vou pegar o Alckmin, que é de direita. Uma direita liberal que diz que a proposta do Bolsonaro é desumana, impossível de ser aprovada. Então estou pegando um cara de direita liberal, como o Alckmin. Não vai passar. Tem deputados lá de direita que diz não é possível aprovar uma reforma de Previdência desta forma aí. Então vai ter muito debate, muita discussão, todo mundo tem que acompanhar. Eu tenho uma visão, você pode ter outra, outro pode ter outra, mas olha lá o projeto, acessa o projeto, vê os impactos para ti, para a economia, para o país. Que país a gente quer? De idosos que vão vivendo bem, inclusive movimentando a economia, passeando, vivendo com dignidade, diminuindo os custos para o SUS, para a saúde, ou nós queremos milhões de idosos pedindo esmola nas esquinas deste país nos próximos 20 anos? É uma opção de país. O povo paga imposto. Qual o melhor imposto que volta para o povo? Não é você envelhecer bem? Para os filhos tocarem suas vidas? Para a pessoa ter uma qualidade de vida no seu final de vida, para ter uma morte boa? É assim, é uma decisão de país. Então, se nós queremos desmontar a Previdência Pública, em nome do quê? De pagar rentista, pagar banco? Os 5 maiores bancos do país devem 1.702 bilhões para a Previdência. Por que a gente não cobra? Por que não reduz os refis? Por que não reduz os sonegadores da Previdência? Por que não vamos cobrar esse 1 trilhão que estão devendo para a Previdência? Por que a gente quer economizar do quê? 1 trilhão. É mentira esse discurso que vai para a saúde e para a educação, porque tem a emenda constitucional 95 que congela para 20 anos os investimentos. Então, não tenho dúvida que nós vamos derrotar esta reforma da Previdência proposta pelo governo. Outro pacote importante enviado pelo governo Bolsonaro é a proposta do pacote anticrime, idealizado aí pela equipe do juiz Sérgio Moro, que foi fatiado em 3 até para tentar conseguir o apoio dos parlamentares. Qual é a sua opinião sobre esse pacote? Esse discurso de fragmentar para atender interesses de parlamentares, o Sérgio Moro tem que ter a capacidade política de dizer quais são os parlamentares que querem fazer caixa 2
para voltar os empresários corruptos corromper político, ou político se corromper com os empresários? Querem voltar a Lava Jato? Querem voltar a esse tipo de prática? Como é que o Sérgio Moro está fortalecendo aquilo que ele condenou logo ali atrás? Que disse que deveria ser Caixa 2 crime hediondo, corrupção, crime de corrupção. E agora diz, não, atendemos os pedidos de quais parlamentares. Ele tem que dizer quem são os parlamentares. Tem que ter coragem de dizer quem quer fazer crime ou não quer considerar crime. Caixa 2, ali está a origem da corrupção. Ali está a fonte de corrupção. Não tem um político corrupto se não tiver um empresário corrupto. Segundo, esse estado policialesco, punitivo, achando que se botar de 720 mil para 1 milhão, 2 milhões de presos nas cadeias, vai resolver o problema de segurança pública. É um ledo engano, um equívoco total. Porque as penitenciárias hoje no Brasil se transformaram no centro de formação do crime organizado e do narcotráfico do país. Ou seja, a gente acha que, como o tempo antigo tu colocava num lugar separado, estava resolvido os problemas da sociedade? Não! Hoje a relação da penitenciária com o crime organizado se estrutura com os presos, na relação com seus familiares, na relação com as cidades, as relações com a região. Ou nós compreendemos isso e buscamos os grandes financiadores. O narcotráfico era a periferia aqui de Blumenau, que os jovens consomem droga, que são os grandes criminosos do narcotráfico? Ou são os donos dos aviões, das grandes empresas que financiam, que passa pelos bancos o dinheiro? Por onde passa? 1 quilo de cocaína quanto custa? 400 quilos de cocaína quanto custa? 500 quilos de cocaína num único avião. 500 quilos de cocaína, tem ideia quanto custa? É 100 milhões, 50 milhões, 30 milhões? Quem põe esse din-din? Vamos enfrentar esse debate? Vamos enfrentar os grandes financiadores, né, do tráfico, das armas, dos órgãos e do crime organizado? Quem sabe a gente vai começar a ver como que o poder está entrelaçado com essas relações criminosas aí. E essa proposta anticrime vai aumentar a violência, mas não vai resolver o problema do grande crime organizado, do grande narcotráfico internacional. Vai ser para punir, às vezes, os pequenos, os pobres da periferia que vendem lá a drogazinha. Os grandão, como essa coisa do crime do Caixa 2, pô, se desmoralizou mais uma vez Sérgio Moro. Deputado, 2 perguntas para encerrar. Blumenau, até a legislatura passada, tinha 2 representantes na Câmara dos Deputados, os ex-prefeitos Décio Lima e João Paulo Kleinman. Agora não tem ninguém. Que mensagem o senhor pode falar do seu trabalho, de um olhar mais específico para Blumenau e região? Que ações o senhor poderia estar propondo para ajudar a nossa região? 3 coisas fundamentais. A primeira, nossas BRs 470 e 282. Conte comigo, sou extremamente defensor da infraestrutura rodoviária catarinense e principalmente a duplicação da 470 e da BR 282. Se tiver emenda parlamentar de bancada sempre para essas 2 BRs que integram o nosso estado de Santa Catarina, vai contar com o meu apoio. Segundo, meu sonho, minha luta, agora já estamos discutindo em audiência pública, a ferrovia Norte e Sul que liga lá Belém do Pará até o Porto do Rio Grande, que a licitação só até a Estrela do Oeste São Paulo. Nós queremos que venha para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, e a ferrovia da integração que está em estudo, que passe por Blumenau, que passe pelo centro do estado para integrar o litoral com o oeste de Santa Catarina. E terceiro, a questão da saúde, que é, por exemplo, o Hospital Santo Antônio. Temos que conversar com a bancada catarinense para contribuir com os hospitais de Santa Catarina. E eu sou um deputado federal que mais contribui com os hospitais catarinenses. Vou ser aliado na construção, junto com a bancada, de uma possibilidade concreta de apoio aqui ao Hospital Santo Antônio. E das universidades comunitárias, como a FURB, vai contar sempre comigo e vou, inclusive, conversar com os professores, com os educadores, com os estudantes, para a gente manter a emenda constitucional do artigo 170, que prevê 90% dos recursos do artigo 170 para os estudantes das universidades comunitárias. Alunos da FURB, se mobilizem, porque tem os das particulares, inclusive dos americanos, que são donos de faculdades particulares no Brasil, que tem 1.200.000 jovens, querem pegar esse dinheiro dos catarinenses, do imposto dos catarinenses, e tirar das universidades comunitárias. Nós não vamos deixar, vamos mobilizar. Então, aos alunos, professores, estudantes da FURB,
das universidades comunitárias, como da Univale e das demais. Nós vamos continuar defendendo nossas universidades comunitárias. Pode contar comigo nessa luta também. São as 4 grandes lutas que eu assumo aqui junto com a comunidade de Blumenau. Por fim, qual é o futuro do Partido dos Trabalhadores? Como é que o Partido dos Trabalhadores vai estar daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, depois de todo esse processo aí que sofreu nesse bom tempo? Processo que, diga-se de passagem, o Partido dos Trabalhadores tem uma responsabilidade enorme por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu, e a elite, a extrema-direita, fez o que fez, com fake news, com muitas promessas que não vão se cumprir agora, e como no México, a extrema-direita, depois de 80 e poucos anos, ganhou a eleição, 4 anos depois a esquerda ganhou. A extrema-direita, desse aloprado do Trump, que quer fazer guerra para roubar o petróleo da Venezuela por guerra, porque no Brasil ele vai ganhar de graça do Bolsonaro nosso pré-sal e nosso óleo e gás. Daqui 2 anos, Bernie Sanders vai ser o presidente dos Estados Unidos. A extrema-direita ganhou no país, daqui 4 anos a esquerda vai voltar a governar o país. Deputado federal Pedro Kussay, deputado do Partido dos Trabalhadores, obrigado, boa passagem aí por Blumenau. O senhor que esteve aqui na cidade, está aqui na cidade para participar de uma ação de planejamento estratégico do seu mandato, é isso, né? Sim, uma plenária aqui em Blumenau para ouvir todas as lideranças, os setores da sociedade, para eu honrar com muita dignidade, com muita decência, este mandato que o povo catarinense me concedeu e também aqui da região de Blumenau, que nos presenteou com muitos votos de confiança. Vou honrar essa confiança. Mais uma vez, muito obrigado, bom mandato. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre com assunto de interesse da nossa comunidade. Até a próxima!